Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Então, aqui nós vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas de geografia. Na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre as teorias demográficas, né? O que elas nos dizem, o que elas nos disseram e como elas ainda podem ser utilizadas no nosso dia a dia. Aqui quem fala é o professor Marcos Barreto. Ao final da nossa aula nós vamos fazer algumas atividades, vocês podem acompanhar também a plataforma Eduque. E para quem está vendo pelo YouTube, pelos links, não esqueçam aí de deixar os seus comentários e deixar sua curtida também, que a gente está acompanhando todos vocês. Muito bem, as teorias demográficas nós vamos ter quatro teorias, principais, que é a teoria malthusiana, é o sobrenome do elemento que fez essa teoria, elaborou ela, a teoria neo-malthusiana, esse neo dá uma ideia de novo, então um ressurgimento dessa teoria. A teoria reformista ou marxista, ela tem esse binômio, e também a teoria de transição demográfica. Então, a partir de agora nós vamos ver cada uma delas e o que elas nos dizem. Muito bem. Antes de tudo, a gente pode entender um pouco sobre o que significa demografia, O que essa palavra significa, o que ela diz. A demografia é uma área da ciência geográfica que estuda a dinâmica populacional humana. Como vocês sabem, nem sempre nós humanos se comportamos e nos comportamos de uma forma alinhada e homogênea ao longo da história. A população ela diminuiu, ela retraiu e ela expandiu novamente, e esse fenômeno de expansão e de retração é digno de ser estudado também e de ser compreendido. E a geografia ela dedica um pouco do seu tempo a compreender quais são as causas e as consequências de por que a humanidade, por que a sua população, em termos numéricos, ela avança ou ela retrai. E isso também vai se refletir em várias outras áreas, em vários outros serviços que são acessos sociais necessários para o nosso dia a dia. O seu objeto de estudo engloba as dimensões estatísticas, estrutura e a distribuição das diversas populações humanas. Então não é só saber quantas pessoas nós temos, quantos habitantes nós temos em um país, em uma região ou um estado, mas também saber como ele se distribui. Se tem mais homens ou se tem mais mulheres, quem são as crianças, quem são os idosos, qual é a faixa etária que ele se distribui. Então todas essas informações, elas são estudadas e a partir daí vai gerar vários estudos. Estudos para previdência social, por exemplo, estudos necessários para planejamento de habitação, de hospitais, de escolas. É por isso que dedica-se um momento a esse processo. Comecemos com as teorias, então. A primeira teoria, nós vamos ter a teoria malthusiana. Ela foi elaborada por Thomas Robert Malthus, Ele data ali de 1766 a 1834. O Thomas, ele era um protestante, um pastor protestante, também um economista. E em 1798 ele publica uma obra. E essa obra se chama-se Ensaio sobre o Princípio da População. E aí ele começa a elaborar, formular suas teorias, que até hoje são conhecidas e são estudadas, Parte dela foi aceita por um tempo, foi criticada, o que é normal no meio científico, as teorias serem abraçadas, serem criticadas e reformuladas. A Inglaterra, no século XVIII, havia iniciado o processo de revolução industrial, Então, isso houve um processo de intensificação das pessoas, saindo principalmente dos campos, vindo para as cidades, Onde as indústrias passaram a se localizar e a população ela começou ali a crescer. Então, isso foi uma atenção que ele teve e dali ele começou a formular os seus estudos. Considerou que os problemas sociais estavam relacionados ao excesso de população no espaço das cidades. Que problemas seriam esses, por exemplo? Então, a violência, a criminalidade, problemas com saneamento básico, problemas com saúde, a expansão das doenças, porque você tem muitas pessoas em circulação, então as doenças elas se propagam também com muito mais intensidade. Então, tudo isso ele ligou simplesmente a ter esse aumento, a ter esse surto populacional. O que essa teoria dizia, essa teoria malthusiana? Ela falava o seguinte, que o número de pessoas aumentava comparado a uma progressão geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, 64, de forma muito intensa e muito acelerada. Enquanto que os produtos, a produção de alimentos, de bens de consumo, ela crescia de forma lenta, comparada a uma projeção aritmética. 2, 4, 6, 8 e 10. Então, o que ele estava querendo dizer? Que os alimentos e os bens de consumo, eles estavam disponíveis de forma muito menor ao mesmo tempo em que a população ela crescia muito mais acelerada. E isso poderia levar a uma escassez de alimento, e a população passar fome, ter essas necessidades.
Então, com isso, ele defendia o quê? Ele defendia o que ele vai chamar de controle moral da população. O que esse controle moral significava? Veja só. Os casais só poderiam ter filhos caso tivessem condições para sustentá-los. Ou seja, você só poderia ter filhos se você tivesse condições para sustentá-los. E isso significa que sobraria, né, como nós pusemos entre aspas, para os mais pobres, porque os mais pobres eram os que não tinham condições, então eles não poderiam reproduzir, eles não poderiam ter filhos, né? Óbvio que essa teoria ela recebeu muitas críticas sobre vários aspectos, e com o passar dos anos também nós tivemos um avanço na agricultura, um avanço na agropecuária, então a gente conseguiu, né, contornar esse processo da falta de alimento pela nossa população. Hoje, com tecnologia, com técnicas e com vários outros insumos, nós produzimos alimento em grande quantidade que ele é suficiente para alimentar a todos. É claro que sabemos que ainda existe muitas pessoas que estão aquém, que estão à margem, né, dessa produção, desses alimentos que sofrem com essas necessidades básicas. Tempos depois, nós vamos ter a teoria neo-malthusiana. Como eu falei para vocês, esse neo dá uma ideia de novo. Então, é a nova teoria malthusiana que surgiu querendo conversar com as pessoas, falando um pouco sobre esse crescimento populacional. Qual é o contexto que ela surge? No pós-Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento populacional acelerado. Então, após a Segunda Guerra Mundial, já estabilizado um pouco mais o mundo, né, houve novamente um crescimento populacional, também chamado de explosão demográfica, e aí novamente as pessoas passaram a despertar os adeptos de Malthus, né, chamado de neo-malthusianos. Então, as pessoas que foram relembrando lá do que ele falava e começaram a falar de novo dessa teoria que precisavam, então, ter um controle, ter ali uma certa atenção com esse crescimento acelerado. Segundo eles, a pobreza e o desenvolvimento seriam gerados pelo grande crescimento populacional. Então, toda a pobreza, todo o crescimento desordenado, o subdesenvolvimento, eles estavam culpando, né, ao simples processo de crescimento populacional. E o que eles vão dizer também nessa teoria? Que era necessário fazer o controle de natalidade. Natalidade vem de nascimento, né? Se você lembra lá do final do ano, Natal está associado ali ao Cristo da Bíblia. Que se dariam através do famoso e bastante difundido planejamento familiar. Então eles vão intensificar e vão falar muito desse tal de planejamento familiar, que as pessoas tinham que planejar muito bem, né, a sua família, não ter esse descontrole, e também a disseminação de métodos, né, para você evitar a procriação, os métodos contraceptivos e seus derivados, ok? Tempos depois, nós vamos ter também a teoria reformista ou a teoria marxista, né? E uma vai fazendo críticas à outra. E a teoria reformista ou marxista, ela tece muitas críticas à teoria malthusiana e à teoria neo-malthusiana. O que ela diz? Ela fala que o enfrentamento dos problemas sociais e econômicos para que exista o controle espontâneo de natalidade. Então ele fala o seguinte, que é necessário haver um enfrentamento para os problemas sociais e econômicos, porque quando você resolver esses problemas, naturalmente, né, você vai ter então um processo de controle da natalidade. E que o número de filhos cai à medida que as famílias são atendidas com serviços de melhor qualidade e elevam o padrão de vida. Então, quando as pessoas têm mais acesso aos serviços necessários de mais qualidade, saneamento, água, acesso à saúde, né, e isso ia se refletir no padrão de vida e ia se refletir também nesse crescimento, nesse contingente populacional. Então, essa teoria ela falava um pouco nesse aspecto. Mais à frente ainda, nós vamos ter a teoria de transição demográfica, que é a nossa quarta e última teoria da teoria que fala sobre demografia. E essa teoria ela diz o seguinte, essa teoria aponta que o crescimento da população passa a ser equilibrado a partir da redução das taxas de natalidade e das taxas de mortalidade. Então, essa teoria, transição, né, ela vai ter uma transição desse grande crescimento para um certo equilíbrio a partir do momento em que você conter a taxa de natalidade, que são os nascimentos, e também você conter a taxa de mortalidade, né, que são os óbitos, são as mortes, como o próprio nome diz. Bom, aí nós temos um rápido gráfico, né, que ele fala um pouco desse aspecto dessa teoria sobre essa relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí vocês estão vendo que o que está de vermelho é a taxa de natalidade e o que está de azul é a taxa de mortalidade. E nesse equilíbrio dos dois, nós vamos ter o crescimento vegetativo, tá? Nós vamos já falar desse crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, ele não significa que é o crescimento de vegetais, tá, pessoal? É uma relação entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade.
É essa a relação. Então, se nasceram muitas pessoas, mas também morreram muitas pessoas, a taxa de crescimento ali, ela é quase zero ou quase nenhuma. Mas se você tem uma grande quantidade de nascimentos e controla a mortalidade, então o seu crescimento vegetativo ele vai ser considerado alto, né? E o que leva, então, a você ter esse crescimento populacional, você ter um saldo de crescimento vegetativo positivo. Quando você tem, as pessoas têm acesso à saúde, quando você tem uma melhor segurança, né? Então as pessoas têm acesso aos tratamentos, faz todo o acompanhamento dos seus filhos, tem saneamento básico também. A gente sabe que a falta desse tipo de infraestrutura básica, ela prejudica a saúde dos nascidos, né? Das crianças também. Então todo esse amparato ele vai colaborar para que haja esse processo de crescimento vegetativo, que é essa relação então entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E isso é um cálculo que vários países fazem, o Brasil também faz, para ter, né, esse panorama e saber como é que está o seu país. Vai ter um saldo negativo, né? Óbvio, se você então tiver uma grande taxa de natalidade, mas se você tiver uma grande taxa de mortalidade. Então você vai ter sempre um crescimento vegetativo baixo, quase zero. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essas teorias demográficas, que elas falam um pouco sobre esse aspecto populacional, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho também sobre como é que estão as pessoas distribuídas pelo mundo, quais são esses dados e as afirmações que nós temos hoje. Para a gente ir finalizando a nossa aula, nós vamos fazer aqui 2 rápidos exercícios, tá? Então o primeiro diz o seguinte, vejam só. Agora começa a ganhar fôlego no meio acadêmico a escola dos neomalthusianos. Eles acham que a armadilha agora é gente demais vivendo num meio ambiente degradado demais. Em 2050, prevê seremos mais de 9,2 bilhões de pessoas, ou 2,5 bilhões de pessoas a mais que hoje. Aí a autoria da pergunta, né? Os neomalthusianos mencionados no texto temem o rápido crescimento populacional frente à capacidade da sociedade e do planeta em lidar com esse crescimento, na mesma forma que pensava Thomas Malthus. No entanto, diferentemente do malthusianismo clássico, o neomalthusiano, e aí nós vamos às alternativas, e a gente tem que compreender o que eles pregavam, correto? Alternativa A. Eles impedem que qualquer tipo de controle populacional seja implementado pelo Estado em termos de políticas públicas. Os neomalthusianos defendem a difusão de métodos contraceptivos, planejamento familiar e de outras medidas de redução de natalidade. Letra C. Apregoa o retorno do crescimento das taxas de mortalidade como mal necessário frente à explosão demográfica. Letra D. Considera a necessidade de se impor um controle da moral da população, em que os casais só devam procriar se tiverem condições financeiras. E letra E, afirma que a única saída para a explosão demográfica é a migração em massa das regiões povoadas para as áreas desabitadas. Então a pergunta está direcionada ao que os neomalthusianos acreditavam. E conforme o que nós conversamos e com seus conhecimentos também, nós vamos chegar à alternativa B, né? Eles diziam o quê? Que defendia a difusão de métodos contraceptivos, defendiam o planejamento familiar, que as pessoas tinham que se reestruturar, elas tinham que pensar muito antes de avançar, de crescer em termos familiares, e outras medidas de redução de natalidade. Cabe salientar que o Brasil também ele é um adepto, né, dessa teoria. As propagandas que a gente vê também é uma forma de, né, de prever as doenças, de controlar as doenças, mas também de trabalhar com esse certo processo de controle populacional também. Uma segunda questão, então, para nós finalizarmos a nossa videoaula de hoje, Thomas Robert Malthus, ele defendia a tese de que a população crescia em patamares superiores ao da produção de alimentos, o que causaria graves convulsões sociais em razão do excesso de pessoas no mundo. Como solução para esse problema, Malthus propôs a difusão de métodos de controle da natalidade, como medicamentos e acessórios que inibissem a natalidade. Letra B, o controle moral da população de baixa renda, que devia ter filhos caso pudesse sustentá-los. Letra C, a revolução na forma de produzir alimentos que deveriam aumentar em termos quantitativos e qualitativos. Letra D, a distribuição de renda de forma com que as populações mais ricas, em minoria, deveriam ceder mais recursos para a maioria pobre. Letra E, a expansão de infraestruturas sociais, como melhorias também nos campos da saúde, da educação e da segurança. Então essa pergunta, ela pergunta o que defendia a teoria malthusiana. E essa teoria, nós vamos chegar na alternativa correta, letra B, ela defendia o controle moral da população,
em que a população de baixa renda só deveria ter filhos, ela só poderia procriar caso pudesse sustentá-los. E como boa parte da população era pobre, né, e isso no mundo ainda se reflete, então eles seriam aí os aprisionados, os apenados nessa proposta da teoria de Malthus, ok? Espero que vocês tenham entendido, então, nossa aula é essa. Acompanhe outras videoaulas e outros exercícios na plataforma Eduque, no canal do YouTube também. Eu deixo aqui os meus cumprimentos à Escola Santa Luzia e ao tio Danzan, que sempre comento aí no YouTube os comentários pedindo um salve. E é isso, pessoal. Até mais.